Uau, que ambiente poderoso. Eu poderia passar horas e horas e horas nesse lugar. Não sei se acontece com você de se sentir pleno nesse lugar, de se sentir satisfeito nesse lugar, é porque nós nascemos, nós fomos criados para esses ambientes. Nós podemos fazer 1 milhão de coisas e está tudo bem com isso, mas nós nascemos para esse é o nosso chamado. Esse é o chamado relacional que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse. É sobre esse lugar, é sobre estar nessa presença, com o coração quebrantado e contrito, adorando e reconhecendo a beleza e a dignidade do Senhor. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. O Marcinho me apresentou. Sou poemeiro. Quer ver? Vocês estão felizes? Eu sou um poemeiro missionário lá na Argentina. Em 2013 terminei a escola e o Senhor me levou para ser capacitado ministerialmente no Instituto Mission, ali em Buenos Aires, na Argentina. E 10 anos depois, Jesus olhou para mim e perguntou: eu ainda tenho seu sim? Eu falei: 10 anos depois, Senhor? 10 anos depois, eu ainda tenho seu sim, Bruno? E as minhas palavras eram: para onde eu irei? O que eu posso fazer se um dia esse jovenzinho fez essa oração perigosa: Senhor, tudo que eu tenho é teu, eis-me aqui, envia-me a mim. E ele guardou essa oração. E eu sei que essa oração também é fruto, essa resposta é fruto de oração de outras pessoas, dos meus pastores, da minha mãe, da minha avó que está aqui. Que alegria te ver, vó. Que alegria. Ano passado, ali na casa de oração, o Senhor me lembrava da minha história profética e como Ele liderou a minha história até esse momento. E Ele me marcava de maneira profunda que muitas das coisas que eu estou vivendo hoje eram fruto não das minhas orações, fruto da oração de outros, fruto da oração da minha mãe, da minha avó, do meu pai, dos meus tios, dos meus pastores. Não sei para quem que eu estou falando isso hoje, mas não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pelos seus. Não desista de orar pelos seus discípulos nessa casa. Não desista de orar por aquele ente, por aquele familiar que hoje não está aqui. Talvez um dia esteve e não está. Talvez está passando por um momento difícil. Não desista de orar por ele. Vão haver frutos. E bom, 10 anos depois o Senhor me fez esse chamado. Eu estava chegando aqui na Poema. Deus já tinha me falado que em 2023 seria um ano de transição na minha vida. Eu falei: ok, transição de família espiritual. E era uma transição de nação. Mas essa casa é tão apostólica, essa casa é tão pastoral, entende tanto a mensagem do Senhor que, com muito amor, com muita graça, me enviou e tem sido de suporte, tem sido de bênção para a minha vida. Estou na Argentina, completou mais de um ano agora, e hoje nós estamos, é um centro de treinamento ministerial, onde nós temos mais de 3.000 alunos, mais de 200 dos nossos alunos são de outros lugares, de várias nações, e nós temos o trabalho do discipulado, de cuidar do coração deles, todo o ensino, toda a teologia, ajudando eles nas aulas, dando as aulas. E nós temos também ali uma casa de oração, qual eu faço parte da liderança. Nós temos esse ambiente que nós experimentamos aqui, é o ambiente que nós tratamos e fazemos de tudo para experimentar todos os dias, de domingo a domingo. Nós temos 20 turnos de oração, intercessão e adoração, todos os dias. Você se conectar amanhã a partir das 9 horas da manhã, conectar lá no YouTube, a galera vai estar lá. Estão com saudade de mim, preciso voltar, eu estou com saudade daquele lugar também. E de sexta para sábado é 24 horas, e a gente está ali queimando pelo Senhor, adorando, intercedendo pelo plano dele. E por que 24 horas?
Porque o dia não tem 25, Cabral. Se o dia tivesse 25 horas, a gente adoraria 25 horas. Mas como só tem 24, por enquanto a gente só consegue adorar 24. E esse lugar de encontro tem produzido tantas coisas nas nossas vidas, no ministério, tem sido um lugar extraordinário de encontro com a presença do Criador. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero falar, eu esqueci de manhã, nós temos um livro, Filhos da Intimidade, do pastor e líder Mariano Senewald, que é o pastor e nosso líder, meu líder lá no Instituto Mission. É o livro base, todo aluno que chega lá, ele ganha esse livro, porque nos ensina que não se trata de servir como servos, mas de amar o Senhor como Pai, e essa é a nossa resposta é de servir como filhos. Esse livro sarou minha alma, gente, esse livro é extraordinário, está lá na loja, pessoal, a gente vai deixar aí para vocês comprarem. Tem uma galera que foi para a Argentina ano passado e comprou esse livro é extraordinário, está lá. Comprando, você abençoa a nossa missão também. E o título da mensagem de hoje é Igreja Satisfeita, Igreja que Permanece. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a grande comissão, porque quando eu comecei a entender a história de Deus, quando eu comecei a entender do que se tratavam as Escrituras, quando eu comecei a entender o que era esse livro de 66 livros que eu tenho na minha casa desde que eu nasci, mas que muito tempo eu não tinha relacionamento e não tinha vida com Deus e com essa história, eu comecei a ver que Deus já tem uma história escrita. E nesse momento eu comecei a deixar de perguntar qual era o plano de Deus para mim, qual era o chamado de Deus para mim, e comecei a perguntar: Deus, como eu posso colaborar com a tua história? Como eu posso colaborar com aquilo que você já está fazendo? De Gênesis a Apocalipse já tem uma história escrita, já tem um roteiro aqui. E agora é nosso papel como igreja entender as Escrituras e colaborarmos com esse plano. A grande comissão não começou na minha vida quando eu fui para a Argentina. A grande comissão não começa na vida dos meus amigos missionários quando eles vão para o Oriente Médio, para Israel. A grande comissão não começa quando você vai para o sertão. Eu amo tudo isso. A grande comissão começa quando eu saio de mim mesmo. Quando eu tiro do centro da minha vida as minhas prioridades. Quando eu tiro do centro das minhas atenções, de tudo aquilo que eu invisto com energia, com força, com recursos. Eu tiro eu mesmo do centro da minha vida e coloco o reino e a sua justiça, eu começo a cumprir a grande comissão. Você não precisa ir para a Argentina, você não precisa ir para Israel, você não precisa ir para a África ou para o sertão para começar a cumprir a grande comissão. Você pode fazer amanhã no seu trabalho. Você pode fazer hoje quando você chegar na sua casa e estabelecer um lugar de adoração para o Senhor ali. E quando eu comecei a fazer essa pergunta para o Senhor, isso começou a mudar muita coisa na minha vida. E eu comecei a viver de fato uma aventura com Jesus. A aventura que eu tanto busquei por muitos anos, eu comecei a viver ela de fato, porque eu comecei a me envolver com a história de Deus. A Bíblia, meus amigos, ela está repleta de histórias e profecias. São mais de 150 capítulos aqui na minha e na sua Bíblia, que falam sobre a minha e a sua geração. E algo é lindo de entender, que Jesus não precisa da gente, mas Ele quer que a gente colabore com Ele. Ele não precisa de mim, de você, para cumprir a grande comissão. Ele poderia ter feito sozinho, mas Ele quer colaboradores. Ele quer amigos que entendam o plano e trabalhem em sociedade com Ele. Quando eu comecei a entender isso, eu falei: ei Jesus, como eu posso me envolver com a tua história? E eu comecei a entender algumas verdades e algumas profecias sobre o nosso tempo, que começaram a marcar o meu espírito, e começaram a marcar a minha vida. E eu comecei a entrar em uma santa crise de falar: ei, isso vai acontecer? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24. Nós precisamos voltar a pregar e a viver o Evangelho completo, meus amigos. O Evangelho completo
é aquilo que ele fez, aquilo que ele faz e aquilo que ele vai fazer. Os apóstolos viveram durante toda a vida deles, pregando esse evangelho. Esse é o evangelho do reino. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele vai continuar fazendo. Esse é o evangelho completo. Em Mateus 24, Jesus começa a falar algo alertando a mim e a você, a nossa geração. E eu queria que a gente lesse Mateus 24, versículo 1. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda, do fim dessa era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Naquele tempo muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse é um versículo que nós conhecemos há muito tempo, mas houve um momento na minha vida que quando eu li a Bíblia e a Bíblia me leu. Eu falei: como assim o amor de muitos vai se esfriar? Como assim muitos vão abandonar a fé? Como assim muitos vão ser enganados? Jesus, me livre disso. Me livre de ser uma geração que se esfria, me livre de ser aqueles que vão ser enganados, me livre de ser aqueles que vão perder e vão abandonar a fé. Porque eu entendi que Jesus é um pregador e ele não é um pregador exagerado. Quando ele fala que são muitos, é que são muitos mesmo. Mas eu entendi também através do Espírito que muitos não são todos. Muitos não são todos. Existem dois caminhos que Jesus nos dá. Alguns que vão ser enganados, muitos que vão ser enganados, muitos que vão abandonar a fé. Mas ele diz que aqueles que perseverarem, e a palavra nos garante que no tempo do fim haverá uma igreja forte, apaixonada e queimando de amor por Jesus. Eu quero ser parte dessa igreja, eu quero viver a minha vida, eu quero queimar os meus dias, no meu secreto, em todos os ambientes que eu estiver, também para preparar uma igreja forte, que vai permanecer até o final. E quando eu me encontrei com essa verdade, eu falei: Jesus, tem algum momento da história que os seus discípulos te abandonaram? Não pode ser. Como vão abandonar Jesus, o rabi, o mestre? E Jesus falou: tem. Abre comigo em João 6,66. E eu quero concentrar nossa mensagem nessa história. João 6,66. Eu não gostava disso, mas agora que eu estou com o microfone, eu vou fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado. Muitos não são todos. Perdão, senhor, eu falei que eu não ia fazer, mas eu não consegui. É legal, né? Eu entendi agora o que vocês fazem, é muito legal. A Bíblia diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Na minha versão está abandonaram. Seguinte, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu falei: opa, que história é essa?
Eu confessei esse pecado de manhã, eu vou confessar esse pecado à noite também. Eu gosto de casos de família, eu gosto de Ei, sabe essa confusão? Ei, falaram lá que não sei o que, Deus está tratando meu coração. Mas como está na Bíblia, me senti no direito de investigar. Se está na Bíblia, não é fofoca. O problema é fazer fofoca. O problema é quando a gente pede para saber da história, porque a gente fala que vai interceder, fazer a famosa intercessoca. Aí é pecado. Mas se está na Bíblia, eu me senti no direito de ir atrás. Fala aí, o que está acontecendo? Por que Jesus está dando essa palavra dura? O que aconteceu na história? O que Jesus falou? Certeza que falou da família de alguém, algum discípulo. Pedro deve ter falado da esposa do outro, deve ter metido a mão na família, na esposa, não sei o que, falado da criação dos filhos, e deu esse zum, o famoso bololô que os jovens conhecem. E eu fui atrás. Em João 6 começa a contar mais ou menos o contexto de tudo isso. Guarda aí para você ler durante a semana, a gente não vai ler todos os versículos, mas eu vou te dar o contexto. A fama de Jesus começou a crescer ali na cidade, em todos os vilarejos. Ele estava curando enfermos, estava curando a cegueira de um com barro, estava indo num tanque fazendo um homem andar depois de muitos anos. A fama desse homem começou a crescer naquele lugar. Acredito que se ele tivesse Instagram, já ia estar recebendo um selinho de verificado já. E a galera começou a falar: oi, tem um cara ali que está curando, ei, olha isso aí, vamos atrás dele. E começaram atrás dele. E um dia Jesus prepara uma mensagem, um sermão, e mais de 5.000 pessoas aparecem nesse sermão. Sem rede social, sem Instagram, sem anúncio no jornal, de maneira espontânea, pela fama que corria, mais de 5.000 pessoas foram atrás de Jesus. E naquele momento Jesus começa a dar o seu ensinamento, e ele percebe que as pessoas tinham fome. Não sei se vocês já viram esse episódio em The Chosen, é fenomenal. E Jesus, com uma paz de espírito, pergunta como eles poderiam saciar a fome daquelas pessoas. Pergunta para os seus discípulos. E eles falam: a gente tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou: show, mais que suficiente. E aqueles discípulos não poderiam acreditar naquilo que estava para acontecer, e Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Pum, o homem que já estava famoso estourou. Assim que os jovens dizem, né, Andy? Você que é pastor de adolescente, estourou. E toda aquela multidão começou a caminhar atrás de Jesus, ir atrás dele. E acontece que na manhã seguinte, no versículo 6, no capítulo 6, número 24, eu quero ler para vocês. Começa assim no 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Tendo-o encontrado, do outro lado do mar lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês não estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então eles perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. E que sinal o Senhor fará para que nós vejamos isso, Jesus? Eles perguntaram. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. E Jesus disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, nos dê sempre esse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse a vocês que não creem, embora estejam me vendo. Versículo 53, anota aí para você ler no seu devocional durante essa semana.
em verdade lhes digo que vocês não comeram da carne do Filho do Homem, não beberam o seu sangue. Quem não fizer isso não terá vida em si mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que o pai de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão terá vida eterna. Esse é o cenário. Jesus, quando percebe que havia um grupo de pessoas muito grande, seguindo ele, por conta dos milagres, por conta da satisfação terrena, Jesus entende que é o momento de dar uma mensagem para a transformação da mente, para um estilo de vida. E sabe o que acontece? Eles começam a abandonar Jesus. Existe um momento na nossa vida que nós começamos a experimentar algo novo, começamos a experimentar milagres, começamos a experimentar a graça do Senhor, e muitas vezes isso começa a nos satisfazer, e nós nos esquecemos de quem provê o milagre, e nós esquecemos de quem provê a vida eterna, e é necessário uma mensagem de alinhamento do nosso coração. Essa mensagem é para mim e para você, essa mensagem é a mensagem para a nossa geração. Se vocês verem no versículo, se eu não me engano, 57, diz que Jesus estava pregando isso numa sinagoga, numa igreja. Ele não estava pregando para os não convertidos, ele estava pregando para aqueles que conheciam e queriam conhecê-lo. Só que Deus está fazendo uma transição nas nações, meus amigos. Pela graça do Senhor, a gente tem o privilégio de conhecer muita gente de vários lugares do mundo, e a gente percebe que Deus está fazendo uma transição nas nações. Uma transição de uma geração que por muito tempo fez da presença do Senhor um meio para alcançar coisas, para uma geração que entende que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma geração, eu escrevi aqui, Deus está transicionando uma geração de querer os benefícios da presença, para uma geração que faz da presença o seu maior benefício. Essa é a nossa recompensa. E essa era essa mensagem, talvez um pouco dura, que Jesus estava dando para aqueles homens. E ele vai deixar três conselhos muito práticos, e eu queria deixá-los com vocês nessa noite. O primeiro conselho que ele dá está no versículo 27, que fala: trabalhem pela comida eterna. A idade vai chegando, Marcinho, a gente percebe que a gente esquece algumas coisas. Eu falei, eu não estou enxergando direito. Por quê? Por que você não me avisou, mãe? Agora eu estou enxergando muito bem, Gu. Era isso que estava faltando. Falei, ué, não estou enxergando a Bíblia, será que eu estou em pecado? Agora eu estou enxergando. Muito bem. Uau. Obrigado, Jesus. No milênio eu não vou precisar de óculos, tudo vai ser restaurado. Obrigado. O versículo 27, Jesus diz, ele começa, vocês vão perceber que Jesus, ele vai dar uma mensagem para o corpo, para a alma e para o espírito. Ele vai do macro ao micro, ele vai do superficial até o mais profundo da vida daquelas pessoas. E o primeiro conselho que ele dá é trabalhem pela comida eterna. E esse termo no grego, em original, significa ergazomai, que significa, sabe o que, Kenny? Trabalho. Eu achei que eu ia achar uma grande revelação aí. O ergazomai deve ser uma palavra do grego que deve ter uma conexão com alguma coisa no hebraico, e eu vou achar algo. E significa trabalho. Jesus estava falando, ei, trabalhem pelo que é eterno. Só que uma verdade que eu encontrei muito profunda, que me ministrou muito, que é a mesma expressão que Jesus usa em João 5,17, quando ele diz, o meu Pai está trabalhando, eu também estou trabalhando. Ué, Jesus não estava em nenhuma quitanda, Jesus não estava em nenhum comércio, nenhum banco. Jesus estava fazendo o mesmo ofício que o Pai dele estava fazendo. E a primeira pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa noite: pelo que nós estamos trabalhando? Pelo que é eterno ou pelo que vai passar? E eu posso fazer da minha vida, meus amigos, lá na missão, algo passageiro, um trabalho passageiro. Porque não tem a ver simplesmente com o ofício, tem a ver com a intenção do meu e do seu coração.
Se Jesus não te mandar ir para a missão, se Jesus não te mandar para ir para um outro lado, para se capacitar no centro ministerial, não vai. Permanece onde você está, mas que você faça do seu trabalho um lugar de habitação, um lugar de conexão entre Deus e você, entre as pessoas e Deus. É isso que Jesus estava falando para aqueles homens. Ei, parem de trabalhar pelo que é passageiro, parem de trabalhar simplesmente por trabalhar, por cumprir uma rotina. Ei, façam da sua vida diária, faça da sua vida, da sua rotina, um lugar de encontro comigo, um lugar de vida. Trabalhem pelo que é eterno. Paulo, mais adiante, em 1 Coríntios, ele vai dar a mesma mensagem para a igreja em Coríntios. Mas em 1 Coríntios 3:12, ele diz sobre as obras que serão passadas pelo fogo. E ele diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade no dia do Senhor, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Eu fico me imaginando, eu estava pensando agora à tarde sobre as queimadas lá na Califórnia. Imagina você viver uma vida inteira para construir algo que em 1 minuto o fogo destrói. Esse era o primeiro conselho de Jesus para aquela galera. Ei, construa a sua vida em algo que é eterno, que pode vir o fogo e não vai apagar. Vai passar pelo fogo, se for feno ou se for palha, vai pegar fogo. Agora, se for pedra preciosa, se tiver passado pela prensa do Senhor, vai permanecer. E eu me imagino que naquele momento, aquela sinagoga que estava cheia, começou a se esvaziar. Mensagem dura de Jesus. E alguns começaram a ir. Mas Jesus não parou. Jesus começou a falar agora para a alma daquelas pessoas. E o segundo conselho que ele dá para aqueles homens é: creiam. E quando a multidão ouve Jesus falar para eles crerem, a primeira resposta da multidão é: o que eu posso fazer? E a gente, ser humano, e ainda mais crente, a gente ama trabalhar, a gente ama servir, a gente ama fazer. Quem ama servir? Eu amo servir, eu amo servir. Eu já fiz de tudo na igreja. Ministério infantil, louvor, já toquei bateria, baixo, já cantei rap, já fiz peça de teatro, eu já fiz um monte de coisa. Mas tinha uma necessidade no meu coração de querer fazer algo para me sentir aceito. Ei, eu preciso fazer. E quando eu comecei a entender que Jesus falava: ei, crê em mim. Falar: tá, mas o que eu preciso fazer, Jesus? Ele falou: crê em mim, que eu sou aquele que o Pai enviou. E essa é uma verdade muito profunda que pode curar a nossa alma, pode tirar a nossa alma de um ativismo. Porque é lindo servir, eu amo servir, e eu creio numa igreja que vai continuar servindo até o dia do fim. Eu creio numa igreja que vai gastar a sua vida amando o Senhor, e como uma resposta a esse amor, ela vai servir. Mas isso tem que ser literalmente uma resposta, ela não pode ser o fim da sua trajetória, ela não pode ser o alvo da sua vida, ela precisa ser uma resposta de alguém que se encontrou com um amor profundo, e entende que agora sim, pode servir nos negócios do Pai. Esse livro fala, tem um capítulo que ele fala sobre estar envolvido nos negócios do Pai. Isso me ministrou demais quando eu li esse livro pela primeira vez. Porque eu não sei quantos são pais aqui, mas eu acredito que quando você é pai, quando você é mãe, o seu filho não precisa fazer nada, absolutamente nada, para que você reconheça ele como filho. Quem é pai aqui? Ou mãe? Levanta a mão. Will, sua filha precisa fazer alguma coisa para você falar que ela é sua filha? Ela precisa tirar boa nota na escola? Ela precisa se comportar bem em casa? E eu não estou falando que isso não é importante, mas isso é uma resposta quando entendemos que o amor do Pai, ele já está sobre mim, sobre você. E a nossa função agora é crer.
É crer que foi pelo sangue dele, que foi pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, que me deu acesso, a mim e a você, a nos conectarmos com o Pai. E agora, a nossa resposta é: ei, se você quiser, conta comigo. Conta comigo. Eu não sei se tem alguém aqui que já chegou na fase de ter um filho mais velho, com seus 16, 17, 18 anos, que agora já pode desfrutar com o seu pai, e você como pai desfrutar do seu filho, de fazer coisas de adulto juntos. É essa maturidade que Deus está nos levando. Como resposta a esses filhos, estamos amadurecendo para que possamos fazer coisas juntos, mas não porque nós necessitamos e temos um vazio na nossa alma. Porque o problema disso, meus amigos, é o que Apocalipse vai falar mais na frente, que são as obras mortas. E fazer obras mortas tem cansado a nossa geração. As obras mortas têm nos deixado cansados. E o que é obra morta, Bruno? Fazer a obra de Deus sem o Deus da obra. Isso é obra morta. Quantas vezes eu sondei o meu coração e eu estava fazendo uma obra morta. Eu estava servindo porque eu tinha que servir. Eu estava numa escala porque eu tinha que estar. Eu estava no meu lugar de intimidade porque eu tinha que cumprir uma regra. Isso vai te cansar. Isso me cansou. Mas eu sinto hoje que o olhar do Pai de graça e misericórdia vai dizer para mim e para você: ei, eu te amo, eu não preciso de nada do que você faz. Ei, eu sou o seu Pai, eu não preciso de nada. Essa é a vida eterna, era isso que Jesus estava propondo para aqueles homens. Porque a obra morta vai chegar um momento que o segundo passo dela é nos levar a uma vida de idolatria. 1 Coríntios 10, 11, deixo para vocês também, para vocês lerem durante a semana. Paulo vai pregar a mesma mensagem de Jesus, alguns anos mais adiante, na igreja de Corinto. E ele vai falar exatamente os mesmos versículos, ele vai falar a mesma citação de Jesus sobre Êxodo. E o que ele quer enfatizar, o texto na minha Bíblia, o título dessa mensagem é um alerta contra a idolatria. E olha o que Paulo fala: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo estava alertando a mim e a você, como viver uma vida em dependência da presença do Senhor, em como fazer da presença do Senhor a nossa maior recompensa. E Jesus ali em João 6 está falando para toda aquela galera, para toda aquela multidão: ei, creiam em mim, ei, não creiam no sistema, não creiam, não coloque todas as suas expectativas num sistema, numa pessoa, num relacionamento, num desenvolvimento pessoal. Não coloque todas as suas expectativas, os seus anelos e desejos em coisas que vão passar pelo fogo e vão queimar. Ei, coloque os seus olhos em mim, porque eu sou eterno. Esse é o nosso convite, o convite para mim e para você como geração, de colocar os nossos olhos no Senhor e crer que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que Deus é o Pai, que nós não precisamos fazer nada para sermos aceitos por Ele. E eu acredito que Jesus continuava essa mensagem e mais uma galera ia indo embora. Os discípulos comentavam entre eles: dura mensagem essa do mestre, não? Só que Jesus não contente, porque Jesus tinha um foco naquele dia. E o foco dele não era agradar toda a multidão, era preparar os seus discípulos. A mensagem do Senhor, meus amigos, eu fico muito feliz de ser parte dessa família e de ver amigos aqui, o Marcinho, o Ti, o Andy, o Caio, de gente que está em Mogi, com um coração tão fervente no Senhor, que prega as Escrituras. Porque a nossa geração precisa de alimento sólido. E Jesus, nesse momento, Ele não estava preocupado em agradar a multidão, Ele estava preocupado em preparar os seus discípulos.
Jesus não está preocupado, meu amigo, em dizer um sermão, uma palavra que agrade, que conforte o meu e o seu ego. Ele está totalmente preocupado no assunto de guardar e te ajudar a que você guarde o seu coração. E que você prepare o seu coração. Para que quando chega esse momento que Jesus está falando, onde muitos vão abandonar, onde muitos vão se sentir ofendidos, onde muitos vão ser enganados, eu e você possamos ser da geração que vai permanecer queimando até o fim. Esse é o nosso desafio, é para isso que servem as Escrituras. Cuidar o nosso coração da ofensa. Como a ofensa tem agredido a nossa geração, como a ofensa tem entrado no coração da igreja, e tem nos desviado do foco, e tem distraído a igreja daquilo que é de fato importante. Eu acredito que isso não acontece em Mogi, mas lá na Argentina acontece muito, Marcinho. Chega muito aluno para a gente, orem por nós, agora em março chegam todos esses atribulados de novo. E chega atribulado, e chega ofendido com o pastor, e chega ofendido com o líder. Não, porque meu pastor fez isso. Não, porque meu líder. Não, porque os meus pais. Não, porque os meus amigos. Não, porque o sistema. Isso não acontece em Mogi, glória a Deus. Mas lá em Buenos Aires acontece bastante. E a ofensa tem paralisado a nossa geração. A ofensa tem paralisado uma geração de seguir queimando e colaborando com a história de Deus. E Jesus, no último momento dessa mensagem, Jesus preocupado em preparar os seus discípulos para a hora mais escura da vida deles, que seria o momento de crucificação dele, e também como um sinal profético para mim e para você, da hora mais escura que nós vamos viver. Jesus começa no versículo 48, eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É necessário voltarmos a comer do pão da vida. É necessário voltar a ser a geração dos nossos antepassados que viviam uma vida de oração e jejum. Ano passado o Senhor me confrontou e falou: Bruno, há quanto tempo você não jejua? A gente estava falando agora com o Elton. Há quanto tempo a nossa geração não volta às práticas de anelo e desejo profundo ao Senhor, de orar, de jejuar, de adorar sem esperar nada em troca? Jesus está falando para aqueles homens: ei, deixem o maná do deserto. Que dura a mensagem de Jesus para aqueles homens que tinham Moisés como grande libertador e achavam que Moisés era aquele que provia o pão que alimentava eles durante 40 anos. Mas foi necessário, aqueles homens e aquelas mulheres, aquela multidão no deserto, se tornou tão idólatra que Deus teve que esperar 40 anos para eles perecerem, para criar e fazer uma transição e levantar um Josué que não estava preocupado com o pão que caía do céu, mas estava preocupado em ver a glória do Senhor. E Deus está levantando uma geração de Josué. Glória a Deus pelos Moisés que apontaram o caminho. Mas a geração de Josué é essa que vai ver o desafio e vai falar: essa é a terra que emana leite e mel. Enquanto alguns veem gigantes, Josué e Caleb estão falando: ei, essa é a terra que emana leite e mel, essa é a terra da promessa. E se tiver que enfrentarmos gigantes, e se tivermos que passar pelo dia difícil, e se tivermos que enfrentar desafios, nós iremos, porque esse é o lugar da promessa. É uma geração que encontra a sua recompensa no Senhor. Essa é a minha e a sua geração, porque muitos não são todos, e nós seremos da geração que vai permanecer até o final. Eu amo que nessa casa a gente é ensinado de maneira muito profunda e com muita intencionalidade Mateus 6,6.
E eu já estudei Mateus 6,6 de trás para frente, de frente para trás, já busquei o significado de todas as coisas. E a última pergunta que eu fiz para Jesus sobre Mateus 6,6 é: qual é a recompensa? Porque se ele fala que se eu entrar no meu quarto, fechar a porta, o Deus que me vê no secreto vai me recompensar no público, qual é essa recompensa? E o Espírito Santo, durante o ano inteiro de 2024, me ministrou: Jesus é a sua recompensa, Bruno. Jesus é a sua recompensa, Bruno. Bruno, a sua recompensa não são as missões. A sua recompensa não é ser parte do Mission. A sua recompensa não é estar numa casa de oração. A sua recompensa não é a plataforma. A minha e a sua recompensa não é uma comodidade, um luxo nessa vida. A minha e a sua recompensa não é uma viagem, um emprego novo, um salário ótimo, um carro do ano. A minha e a sua recompensa é Jesus. Essa é a recompensa de Mateus 6,6. Essa é a recompensa que Jesus está falando para aqueles homens. Essa é a recompensa que Jesus está falando para os seus discípulos. Enquanto toda a multidão estava indo embora, Jesus estava falando para aqueles que precisavam permanecer e perseverar no dia difícil: ei, eu sou o pão da vida, comam de mim e bebam do meu cálice. Nós precisamos voltar a comer e ter satisfação. O alerta de Jesus para aquela geração, o alerta de Jesus para aquela multidão era: ei, o pão do deserto fez os antepassados de vocês morrerem, mas esse pão te dá vida eterna. Essa era a mensagem de Jesus. Eu queria chamar a banda, eu quero encerrando, eu quero que a gente tenha um momento aqui no final para poder adorar e encontrar a nossa satisfação no Senhor. Mas antes de terminar, eu queria dizer que a igreja madura permanece, a igreja satisfeita permanece. Danilo, você coloca para a gente o versículo 66, João 6, 66 e 68 de novo. Isso é muito poderoso, meus amigos. A palavra de Deus, ela é profunda e profética. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Toda aquela galera que estava indo atrás de Jesus por conta dos milagres, quando ouvem essa mensagem de comer o pão da vida e viver pelo que é eterno, começam a abandonar a Jesus. E Jesus perguntou aos 12: ei, e vocês? Também não querem ir? Ei, que mensagem dura eles falavam uns aos outros. Que mensagem dura essa de Jesus? E Jesus, discernindo isso no seu espírito, pergunta para eles: ei, vocês quiserem ir embora? Vocês quiserem ir? Só que tem um homem que tem uma resposta. E a resposta desse homem é tão profética para mim e para você. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero te lembrar, meus amigos, a resposta desse homem é totalmente profética para mim e para você, para a gente como família na fé, como igreja. Porque a resposta para a pergunta de Jesus, se eles queriam abandonar a fé naquele momento, quem responde não é João, não é o discípulo amado, aquele que recebe a revelação dos últimos dias. A resposta para a pergunta de Jesus não é Tomé, aquele que precisou ver para crer. A resposta para a pergunta de Jesus, se eles iriam permanecer, é de Simão Pedro, aquele que alguns dias depois Jesus ia falar: ei, sobre você eu edifico a minha igreja. Essa é a resposta da igreja. De maneira profética, Pedro está falando para mim e para você: ei, nós vamos permanecer. De maneira profética, Pedro está dizendo para a nossa geração: ei, Jesus, para onde a tua igreja vai? De maneira profética, Pedro está dizendo para Jesus, se nós iríamos abandoná-lo na hora difícil.
Ei, para onde nós vamos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para a multidão, a recompensa sempre foi a multiplicação de pães. Agora, para a igreja de Cristo, a igreja madura, a recompensa é o pão da vida. A recompensa é Jesus. É o Cordeiro que veio e tirou o pecado do mundo, mas que vai voltar com os seus olhos queimando em chamas de fogo, por mim e por você, para reinar por toda a eternidade, com uma geração que permaneceu, por uma geração que continuou queimando. E quando Jesus dizia a esses discípulos em Mateus 24, que muitos iriam ser enganados, que muitos iriam desistir e abandonar a fé, eles sabiam que a única maneira de permanecer era em Cristo. Aonde nós temos edificado nossa vida, meus amigos, aonde nós temos edificado as nossas casas, essa mensagem é para mim e para você, essa mensagem é para sua família. De verdade, eu queria poder subir aqui hoje e profetizar que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, que esse ano você vai ter uma promoção no seu trabalho, que você vai fazer a viagem dos seus sonhos, que você vai ser curado, que aquela resposta de oração que você está esperando há anos, ela vai se cumprir. De verdade eu queria, mas eu não posso, eu preciso ser responsável com as Escrituras. E do jeito que Jesus permaneceu, e do jeito que os discípulos permaneceram, eu preciso te dizer, a nossa recompensa é Ele. A minha e a sua recompensa não estão nas coisas materiais dessa terra, não estão naquilo que o sistema pode nos oferecer, está no pão da vida. Chegou o tempo, eu creio que esse ano de 2025 é um ano de transição nas nações, é um ano de transição, de voltar a colocar os nossos olhos no Senhor, de voltar a colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Sabe por quê? Porque se vier o dia bom, você vai estar com Ele. Se vier o dia bom, Ele é a sua recompensa. Mas se vier o dia mau, Ele também é a sua recompensa. Se aquela resposta de oração for respondida nesse ano, Ele é a sua recompensa. Mas se não for, Ele também é a sua recompensa. Se aquela cura vier, Ele é Deus. Mas se não vier, Ele continua sendo a minha e a sua recompensa. Ele é a nossa recompensa. Ele é a nossa recompensa. Jesus está nos convidando a voltar a ter satisfação. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite e orar e entregar todo o pão. Eu quero entregar todo o pão que eu tenho comido nesse tempo e não é eterno. Entregue todo o pão que você tem comido e não é eterno. E agora comece a declarar que Ele é a tua recompensa, Ele é a tua satisfação. Ah, Jesus, você é a nossa recompensa, você é a nossa satisfação, você é a nossa satisfação. Queremos ser satisfeitos na tua vontade, no pão da vida, no pão da vida, no pão da vida, no pão da vida. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz.
nada mais e nada além de ti. Eu só quero a ti, nada mais, nada mais e nada além de ti. Essa noite é uma noite profética sobre as nossas vidas. É uma noite que nós podemos tomar uma decisão de amar ao Senhor todos os dias da nossa vida, como um dia de pacto, como um dia de confirmar o nosso pacto, a nossa aliança com Jesus. Essa noite eu queria te fazer um convite. Se no teu coração arde um desejo de cantar e seguir cantando sobre o teu amor pelo Senhor, de permanecer até o fim, amando o Senhor e fazer dele a sua recompensa e satisfação, vem aqui na frente, vem queimar com a gente aqui na frente. Eu sou o primeiro, vem queimar com a gente aqui na frente, vem fazer esse pacto com o Senhor. Não é comigo, não é com o Marcinho, com a Thalissa. Esse é um pacto entre uma noiva madura, que diz: ei, Jesus, nós vamos queimar até o fim. Isso não é uma oração individual, isso é uma oração de uma noiva madura. Isso não é a resposta de um filho imaturo, isso é a resposta de uma noiva madura. É a resposta de uma noiva madura que vai cantar e clamar até o dia do fim. Se essa é a sua resposta, se essa é a sua resposta nessa noite, se você sente desejo de falar: ei, Jesus, eu quero queimar até o final, eu não quero desistir, eu não quero ser enganado, eu quero queimar até o final, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem cantar, vem queimar com a gente. Ah, Jesus, ah, Jesus. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. É à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. A nossa canção não mudou, a nossa canção não vai mudar. Nós seguiremos cantando Te Amo. O tempo vai passar, nós estaremos aqui, nós estaremos queimando de amor, nós estaremos queimando de amor, nós estaremos queimando de amor, queimando de amor, queimando de amor, queimando de amor, queimando de amor. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós queremos permanecer queimando de amor, nós queremos permanecer queimando de amor. Nós queremos permanecer com lágrimas nos nossos olhos e fogo no nosso coração. Ai, Teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda teu nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de
amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Eu estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. E daqui, Essa é a nossa oração. e daqui a 1 milhão de anos estarei. E daqui a ainda essa. Será que você pode declarar isso com toda a sua força? E daqui a estarei. E daqui a 1 milhão de anos ainda. Se amamos e continuarei amando. A Bíblia diz que o antídoto para o medo não é a valentia, é o amor. O antídoto para os nossos medos é o amor. É o perfeito amor que lança fora todo medo. Uma geração marcada pelo inimigo, com tantas angústias, com tantas síndromes, com tanto medo, com tantas crises. Jesus está nos dizendo: ei, a cura para esse medo é o amor. É o amor, é o perfeito amor que lança fora todo medo. É você nessa noite simplesmente abrir o seu coração e receber o amor dele, e como uma resposta ao amor dele, amá-lo também. Amá-lo também. Será que você pode no seu lugar clamar e amar ele com as suas palavras? Enquanto os músicos vão profetizar, você vai profetizar e declarar sobre a sua vida. E você vai declarar sobre o seu estado atual. Eu não sei como é o seu estado atual, mas eu creio num Jesus que já viu lá na frente, que já te viu como o autor e consumador da sua fé. É Ele, é Ele, é Ele. Ele já viu o seu final desde o princípio. E você vai declarar agora, de maneira profética, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa igreja, que seremos daqueles que permanecerão, que vão prevalecer, que vão permanecer queimando de amor, queimando de amor, queimando de amor. Nós vamos permanecer queimando de amor, queimando de amor. Eu estou pegando fogo, estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou.
dias. Yeah. E perdendo tudo, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Diga! Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. E vem, e daqui a 1.000.000 de anos estarei e daqui ainda estarei. É Ele, por Ele. Perdendo tudo. Diga, e Ele virá, soberano em poder. Ele virá, vejam, Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a sua rocha e nele não há injustiça. Viu? Eu quero te abençoar como um sinal profético nessa casa, sobre aqueles que permanecem e aqueles que estão comprometidos com o processo, daqueles que estão mais comprometidos com o processo do que simplesmente com uma promessa. A sua vida é um sinal profético para homens e mulheres, para ministros. O cedro do Líbano, ele tem uma característica muito peculiar, que ele passa vários e vários anos sem crescer sobre a superfície, mas lançando raízes em lugares profundos. Essa é a sua vida. Você está comprometido durante muitos e muitos anos. Eu posso sentir isso no meu espírito. Você está há muitos e muitos anos comprometido em lançar raízes. Em lançar raízes. E parece que não se vê na superfície. Parece que tem uma semente. As pessoas sabem que tem uma árvore, mas não vê essa árvore crescendo. E não vê nada subindo. É porque você está comprometido em lançar as suas raízes nos lugares mais profundos. E diz que o cedro do Líbano, quando ele encontra uma rocha, ele coloca as suas raízes, ele amarra as suas raízes nessa rocha e continua afundando. E passam alguns anos, ele continua descendo, encontra outra rocha e continua descendo, até ele encontrar água. Vai chegar o tempo de encontrar água. Está chegando o dia de encontrar água. Você encontrou a rocha, você lançou a sua raiz sobre a rocha e está chegando o dia de encontrar água. Porque quando esse cedro do Líbano,
ele encontra a água, o crescimento dele. Ele é o cedro. Era sobre isso que Davi estava falando. Era sobre isso que Davi estava falando, sobre a nossa geração. E você é um sinal profético sobre aqueles que não estão preocupados em crescer, senão em lançar raízes nos lugares profundos até encontrar água. Mas quando esse cedro do Líbano, ele encontra essa rocha e ele encontra essa água, ele começa a crescer de uma maneira que ninguém pode segurar. E sabe o que acontece quando chega o dia mau? Quando balança a árvore, os ventos fortes, o cedro do Líbano permanece. Esse é você. Você está tão comprometido com o processo. Você está tão comprometido com o processo de lançar as suas raízes nos lugares profundos, que quando encontrar água, você e Jesus, ninguém vai poder parar vocês dois. Você e sua casa são um sinal profético daqueles que estão comprometidos com os processos e encontraram em Jesus a maior recompensa. A maior recompensa. A maior recompensa. E esse cedro do Líbano, os seus frutos são exportados para alimentar a muitos. Primeiro ele dá sombra e descanso no lugar que ele está. Depois os seus frutos começam a ser exportados para alimentar a outro. Essa é a sua vida, vale a pena gastar os seus dias, vale a pena gastar os seus dias por Ele, com amor e com alegria. A sua família é dele, o seu ministério é dele, a sua voz é dele, o seu trabalho é dele, vale a pena. Você pode terminar essa noite orando pela pessoa que está do seu lado e profetizando sobre ela, que ela é parte da geração que vai permanecer queimando de amor até o final.